A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, espero que estejam bem. Salmo 68, versículo 4 a 6 nos diz: Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois seu nome é o Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam na terra seca. Meus irmãos e minhas irmãs, queria pensar com vocês sobre a comunidade como processo de humanização. Não podemos esquecer que no campo da antropologia, esse encontro com o outro, com o diverso, muitas vezes foi pautado por questões de dominação. O outro, para aquele que dominava a história oficial, era o selvagem, era o não humano, era o sem alma, e por isso podia ser escravizado, por exemplo. É importante lembrarmos que somos a imagem e semelhança do Senhor. O Gandhi diz que é necessário despertar o sagrado que há dentro de nós. A partir do Evangelho de Jesus de Nazaré, percebemos que na face do humano também se encontra a face de Deus. Aliás, esse processo de humanização é tão intenso na proposta do cristianismo que Deus se humanizou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, a dimensão antropológica nos convida sempre à indagação: quem é o próximo, quem sou eu, o que é esse encontro com o diverso, quem somos, quem é Deus para nós e o que Deus quer de cada um de nós. Diante dessas questões aparentemente simples, mas demasiadamente complexas, na verdade, para a gente pensar, eu quero lembrar de uma orientação do nosso saudoso reverendo João Dias de Araújo, que disse que evangelizar era humanizar, e humanizar também era evangelizar. É evidente que João Dias não estava concordando com propostas de colonização, onde a cruz se transformou em espada, sobretudo em solo latino-americano e também no continente africano. A preocupação do saudoso João Dias era justamente um processo de alteridade, de compreensão do outro na sua diversidade, para que a gente não agisse de maneira a controlar, a dominar o outro, a subjugar aquele que é diferente de nós. Por isso, nesse processo de viver em comunidade, em comunhão, em diversidade, nós podemos e precisamos fazer com que nossos espaços de acolhimento eclesiástico seja de fato espaço de vida, espaço de compaixão, espaço de afetividade. Não estamos nos reunindo no templo pelo contexto da pandemia, mas podemos imaginar e proporcionar que neste momento novo, quando estivermos de fato no templo com os irmãos e as irmãs em celebração, precisamos de fato compreender que a comunidade
precisa ser o espaço do abraço, da afetividade e da humanização. Não precisa nem pode ser lugar de sentença, de julgamento, de condenação do outro, como se fôssemos pessoas melhores. O Evangelho de Cristo quer nos humanizar e fazer de todos nós, homens e mulheres, melhores. Eis que faço nova todas as coisas. Quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto do Salmo que foi lido fala de um Deus que cuida da viúva, de um Deus que é capaz de oferecer paternidade, maternidade a quem vive o processo de ser órfão. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é libertação do cativo. O Evangelho é graça que recria a vida de homens e de mulheres. Sentido. A religião, como diz alguns sociólogos da religião, oferece sentido à vida das pessoas. E é nesse sentido que eu quero provocar para um caminho de uma comunidade que seja humanizadora, de uma espiritualidade que seja capaz de orar, mas também de repartir. A nossa prece precisa também ser capaz de escutar as dores deste mundo. Aliás, um grande eixo teológico do Antigo Testamento, Deus é Deus libertador e Deus é aquele que ouviu as dores e o clamor do seu povo. Por isso, precisamos lembrar de uma espiritualidade intensa, pautada em Jesus Cristo, que é maior do que a igreja. Existe salvação fora da igreja, não fora do Cristo. Isso desde a reforma protestante já estão dizendo. Por isso, a gente precisa de um modelo de espiritualidade, meus irmãos e minhas irmãs, que seja comprometido com a diversidade humana, com a garantia dos direitos humanos. Nós podemos e precisamos orar, clamar a Deus, cumprir os rituais que nos fazem bem, litúrgicos, mas tudo isso, de alguma maneira, deve nos impulsionar ao encontro do outro, para que possamos assumir as suas dores, para que possamos assumir, então, as suas mazelas, não para julgar, mas para acolher e oferecer uma nova perspectiva, porque Deus fez isso com todos nós. Ele não nos condenou, ao contrário, ele disse: meu filho, minha filha, eu posso fazer nova todas as coisas. E nós ouvimos essa voz misteriosa de Deus, Deus que nos amou primeiro, que veio ao nosso encontro, e sua luz brilhou e dissipou toda a nossa escuridão. Ele, o Cristo, a luz do mundo, brilhou em nossa vida, mudou a nossa história e nos convida a sermos uma comunidade missionária, uma comunidade humanizadora, uma comunidade atenta aos dramas e dilemas da nossa sociedade, do chão que vivemos, do chão que pisamos. Por isso, como Igreja Reformada Ecumênica, estamos aqui querendo servir e adorar o nome do Cristo de Deus. Queremos responder de maneira positiva o seu amor no Calvário, tendo uma fé e um compromisso com a humanização, uma fé e um compromisso com a diversidade, com a garantia dos direitos humanos, com a garantia do direito de crença, com uma garantia da vida de homens e mulheres que estão vivendo em opressão ou de maneira marginalizada. Irmãos e irmãs, a comunidade é sempre um desafio, mas também aponta para uma oportunidade de sermos de fato sal da terra e luz do mundo. Esse é o convite do Evangelho para mim e para você, sermos uma comunidade que caminha para um processo de humanização,
Eu me torno humano no encontro com o outro também se humaniza nesse encontro. E Cristo, o Filho de Deus, faz nova todas as coisas. A Ele, a nossa adoração, hoje e sempre. Amém.